A época imperial do Brasil é considerada por alguns, principalmente monarquistas, como a melhor época da história brasileira. Teve seus altos e baixos, mas o Brasil conseguiu estabilidade política, econômica, prestígio no exterior, poderio militar e consolidou-se como o país mais poderoso da América Latina. Isso faz muitas pessoas se perguntarem, se o Império do Brasil era tudo isso, por que logo o imperador Dom Pedro II não fez nada quando os militares tomaram poder? Alguns chegam a dizer, Dom Pedro II não queria ver uma guerra civil no Brasil. Mas acreditem, a questão é muito mais complexa e vou explicar de uma maneira imparcial e em partes. Esse é o Almanac Mundo. Antes do vídeo começar, quero dizer que esse canal é iniciante no YouTube, por isso seu like e inscrição são muito importantes para darmos o pontapé inicial. Você pode nos seguir também pelo TikTok e pelo Instagram, que tem sempre novidades por lá. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Para entender o motivo de Dom Pedro II não ter reagido ao golpe, temos que dar uma repassada no Brasil da época. O Império teve uma relativa estabilidade entre 1850 e 1889, sendo de longe o país mais poderoso da América do Sul. Além do poder imperial, existiam três grandes grupos de muita influência no país: a elite, a igreja e o exército. A elite, principalmente a do café, movimentava a economia da época. A Igreja Católica tinha grande influência desde a colonização, sendo até hoje a religião mais seguida do Brasil. O exército tinha também um poder bem considerável, já que os militares de alta patente eram membros da elite e muitos também eram envolvidos com política, como por exemplo o Duque de Caxias e o Marechal Deodoro. Esses três grupos ajudavam a sustentar a coroa de Dom Pedro II, e ele devia manter a harmonia entre os três. Porém, uma série de fatores foi acontecendo a partir de 1870, e um por um foram saindo do barco e se colocando contra a monarquia então vigente. Começando pelo grupo que geralmente não é tão comentado sobre o assunto, a Igreja Católica. No século XVI, Portugal e Espanha colonizavam a América e a Igreja tinha grande interesse no negócio, já que os nativos poderiam ser convertidos à religião. Porém, pelo fato do continente estar do outro lado do oceano, as ordens religiosas não poderiam se dar da mesma forma como ocorria na Europa. Por isso, o Vaticano instituiu o Padroado Régio, onde os reis de Portugal e Espanha teriam o direito de nomear os bispos e organizar a igreja local a seu modo, já que devido à distância de Roma até a América, a comunicação entre a igreja e o Novo Mundo ficaria bem mais complicada. Apesar dessa cláusula ter sido exclusiva dos países ibéricos, o Brasil instituiu ela na Constituição de 1824. Em 1864, o Papa Pio IX emitiu uma bula que determinava que todo católico que fosse maçom fosse imediatamente excomungado. Em poucas palavras, expulso da igreja. A ordem papal atingiu diretamente Dom Pedro II, já que apesar de ser católico, ele e vários de seus aliados eram maçons. E utilizando do Padroado Régio, o imperador decretou que essa ordem não teria efeito no Brasil. De início, a decisão não teve tanta repercussão, já que os membros da igreja apoiavam incondicionalmente a monarquia. Porém, os bispos de Olinda e Belém desacataram a ordem do imperador e excomungaram todos os padres e católicos maçons de suas cidades. Dom Pedro II, claro, não ficou nada feliz com isso. Então ordenou a destituição e prisão dos bispos. A ordem do imperador foi vista como autoritária e até herética por alguns membros da igreja, já que tanto o bispo de Olinda quanto de Belém eram pessoas bem influentes no meio católico. Essa foi a chamada questão religiosa, que fez uma parte da igreja se posicionar contra a monarquia. Outro grupo que pouco a pouco foi se desprendendo da monarquia foi a elite econômica da época. Eles eram os donos de terras e fazendeiros que produziam o café, que na época era o maior produto de exportação do país. Por anos, a elite ficou do lado da monarquia, principalmente no sul e sudeste, mas a partir da década de 1870 a coisa foi mudando. A falta de representante no parlamento, a desconfiança em relação à princesa Isabel pelo fato de ser mulher e o crescente movimento abolicionista foram três das principais causas que fizeram os barões do café deixarem de apoiar a monarquia. Pelo fato de serem do interior e o foco político ser nas grandes cidades, os latifundiários geralmente não participavam de algumas decisões do governo. O fato da princesa Isabel ser uma mulher e seu marido ser bem impopular foi um fator determinante, já que alguns empresários tinham medo que a princesa Isabel se tornasse um fantoche nas mãos de seu marido. Mas o último deles foi a questão abolicionista, que ganhou força no fim do Império. Naquela época, a maioria dos países do Ocidente já haviam abolido a escravidão, sendo o Brasil o único a manter esse sistema no ano de 1888. A mão de obra escrava era a principal forma de manter as plantações e outros produtos de forma barata.
Sem ela, os latifundiários perderiam rios de dinheiro e ainda teriam que investir em mão de obra assalariada. Claro que já estava acontecendo a imigração europeia, mas ela só se intensificaria depois do fim do Império. Voltando, em 13 de maio de 1888, após pressões nacionais e internacionais, o parlamento vota a favor do fim da escravidão através da Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel, filha de Dom Pedro II e herdeira ao trono. A elite ficou totalmente sem mão de obra e indenizações pelas perdas econômicas. Isso ajudou a impulsionar a força da minoria republicana, que passou a ser fortemente apoiada pelos donos de terra, que agora odiavam o Império. Por essas e outras, eles também foram chamados de republicanos de última hora. Por último, temos o grupo que executou o golpe, o Exército Brasileiro. As Forças Armadas sempre foram presentes na vida política brasileira. Um exemplo disso foi o Duque de Caxias, que lutou na Guerra do Paraguai e foi primeiro-ministro algumas vezes. Porém, um pensamento que era muito comum, principalmente depois do Paraguai, era de que o exército não era valorizado pelo imperador. Os militares quase nunca tinham investimentos, promoções e bons salários. Pelo fato de terem lutado em várias guerras e ajudarem a sustentar o poder imperial, o positivismo começou a vigorar entre o exército. Alguns militares viraram membros do Partido Republicano e futuramente viraram presidentes. Porém, nenhuma movimentação foi feita devido à falta de apoio e investimentos. Apenas com o fim da escravidão, os militares tiveram o apoio que precisavam da elite e de parte da igreja. Claro que nem todos eram a favor da república, muitos continuaram com o império até o fim, como por exemplo o Marquês de Tamandaré. Na madrugada de 14 para 15 de novembro de 1889, parte do exército liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca sitiou o Palácio Imperial e oficialmente destituíram a monarquia. Dom Pedro II e sua família foram expulsos do país sem muita resistência, partindo na madrugada de 16 para 17 de novembro. Alguns argumentam que Dom Pedro II não resistiu para evitar o derramamento de sangue dos brasileiros, já que em caso de reação, haveria uma guerra civil. Em partes, isso pode responder à pergunta, mas existem outros fatores. Como já foi dito, a igreja, a elite e o exército eram um grupo que sustentava o império. Sem o apoio deles, a monarquia não teria futuro no Brasil. O golpe de Estado era a prova de que o regime já não era mais sustentável, e se houvesse alguma reação, o país cairia numa guerra sem precedentes entre republicanos e monarquistas. E mesmo se o Império vencesse essa guerra, Dom Pedro II sabia que já era bem idoso e doente e que logo após sua morte, outro golpe seria feito, e dessa vez teria consequências bem maiores para sua família e para o Brasil. Principalmente a princesa Isabel, que era vista com desprezo pela elite escravocrata e manipulável pela classe política. A idade avançada e os problemas de saúde do imperador também foram fatores determinantes. Dom Pedro II havia governado desde seus 14 anos de idade, e uma vida de desgastes e pressão só fizeram mal para a saúde física e mental do magnânimo. Um exemplo disso era o fato dele parecer ter mais de 80 anos, quando no fim de sua vida tinha pouco mais de 60. Alguns chegam a afirmar que ele sempre soube que o império cairia algum dia, e quando isso acontecesse, não teria como resistir. Na noite que a República foi proclamada, Dom Pedro II afirmou que considerava sua deposição como uma aposentadoria. Ainda assim, uma de suas maiores dores foi nunca mais retornar à terra que dedicou boa parte de sua vida. Após sair do país, ele e sua família foram para Lisboa e posteriormente para a França, onde ele veio a falecer pouco mais de 2 anos depois, em 5 de dezembro de 1891, aos 66 anos de idade. As perguntas que ficam são: Dom Pedro II fez bem em não reagir ao golpe? Ele foi um traidor? Ele foi um fraco? Essas perguntas cabem a você responder na aba de comentários. Se você achou o vídeo útil, deixe seu like e se inscreva no canal, que isso ajuda muito na comunidade. Você pode nos seguir também no TikTok e no Instagram para mais curiosidades. E sem mais delongas, me despeço e tchau!